Queridos, vocês hoje vão abrir sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 18. Romanos 8, a partir do versículo. Próximo domingo eu vou colocar o pulo lá atrás. Porque gosta de sentar lá no fundo, né? Vou ficar mais perto de vocês no próximo domingo. Vou colocar o pulo lá atrás. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor Figueiredo hoje está pregando lá na 417. Parece que o Presbítero Garcia também está pregando fora hoje, né? Ele está pregando fora. Romanos 8, 18 a 25. Romanos 8, 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim tenho que, por certo, que os sofrimentos do tempo presente, diga assim comigo, sofrimentos do tempo presente. Tem, né? Tempo presente, tem sofrimento. Não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga assim, os meus sofrimentos presentes estão longe de ser comparados com a glória que me espera. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Diga assim, a criação está gemendo. E suporta angústias até agora. Geme debaixo de angústias. E não somente ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito. Diga assim, a natureza está gemendo. Mas não é só ela. Nós também estamos gemendo. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E da mesma maneira, também o Espírito Santo, com E maiúsculo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, parece aqui um pavilhão, um internato, onde só acolhe gente que geme, né? A natureza está gemendo. Ele diz, não somente ela, nós também estamos gemendo. E não somente nós estamos gemendo. O Espírito Santo que Deus colocou sobre nós geme mais alto, geme mais forte, geme com mais dor. Parece que geme com maior angústia. E é tão grande o gemido do Espírito Santo que a Bíblia diz, não existem palavras para expressar o gemido do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nos nossos gemidos. Todos nós, igualmente, gememos. Aí fala sofrimento do tempo presente, fala em angústias, e o tempo todo tem muita gente gemendo. Queridos, por que tanto gemido na vida cristã? Até parece que a gente geme mais do que muitos que nem Deus reconhece na vida. Por que tanto gemido na vida?
Uma vez eu fui chamado para orar com uma adolescente. Eu estava a uns 30 metros da casa, uns 30 metros, talvez um pouco mais, não quero exagerar na distância. Estou colocando aqui uns 30 metros da casa, 30, 50 metros da casa. Eu ouvi os gemidos daquela adolescente, uma menina de 13 anos. Ela estava com câncer na cabeça. E doía toda a cabeça. E os pais, para não dizer que era um câncer na cabeça, dizia que era dor de dente, que eram os dentes dela que estavam doendo. De longe, eu ouvi os gemidos altos daquela adolescente. Nesse exato momento que nós estamos aqui, nós não temos a menor ideia, queridos, de quantas pessoas estão gemendo. Às vezes não é uma dor intensa na cabeça, não é porque caiu uma pedra nos rins e está saindo pela uretra, não é o problema de um ciático, não é o outro problema no organismo, o problema é de alma. Quantas pessoas têm gemidos de alma? E o gemido da alma é mais intenso do que a dor do corpo. Por que tantos gemidos? Eu entendo, queridos, que às vezes nós gememos, e Deus permita que nós gememos, para que a gente possa olhar para os céus, ter um direcionamento para os céus. Esse texto que nós lemos, se você está com a Bíblia aberta, ele vai falar sobre a glória ser revelada em nós, a glória dos filhos de Deus, a redenção do nosso corpo, esperança que não pode ser vista, a esperança que não se vê. Então, veja só, esse texto, ele projeta uma perspectiva nossa para o alto, um olhar nosso para o alto. Porque uma coisa é alguém ver a sua dor apenas como uma dor porque tem um problema. Seja dor emocional, seja dor física. Mas está gemendo. Geme porque tem uma causa de gemer. A outra coisa, queridos, é a gente ter um gemido e você poder olhar para o alto e ver que esse gemido tem uma outra expectativa, você com nova perspectiva. Esses gemidos. Não apenas gemer, mas esses gemidos te impulsiona, é uma força propulsora para o alto, para Deus, um olhar para cima, além das estrelas, além das galáxias. Todo mundo olha para o céu, todo mundo olha para o firmamento. O telescópio James Webb, sou apaixonado por esse telescópio, sempre estou sintonizado com ele, ele tem um olhar para o universo. O que o telescópio James Webb vê? Só vê o universo. Trilhões de galáxias, buracos negros, novas, supernovas. Só isso que ele enxerga. Mas a gente tem que ter, queridos, um olhar acima desse, muito além disso. Por exemplo, Moisés, no cume do Monte Sinai, no meio daquele fogo ardente do deserto, conduzindo o povo, de repente ele tem uma visão dos céus, ele tem uma visão de Deus. Meus queridos, com a visão de Deus, a gente tem uma perspectiva diferente de todas as coisas, um olhar diferente, inclusive para os nossos gemidos, para as nossas dores, para as nossas angústias. Deus faz uma diferença do nosso olhar e do nosso sentir. Eliseu era companheiro inseparável de Elias. De repente, veio uma carruagem, separa Eliseu de Elias de Eliseu. Elias entra naquela carruagem, sobe uma carruagem de fogo. E Eliseu foi arrebatado por aquela visão. Meus queridos, é uma perspectiva diferente da vida. Quando você tem uma visão para o alto, uma visão para cima, mas não apenas para as galáxias, para as estrelas. Uma visão muito além desse universo onde Deus habita. Isaías viu
Deus assentado no alto e sublime trono, nunca mais foi o mesmo, porque trouxe uma nova visão, uma nova leitura na sua própria vida. Estevão, quando estava morrendo, podia ser uma experiência como os seus olhos se abriram, sendo apedrejado violentamente, cruelmente, covardemente apedrejado. Mas os seus olhos foram abertos. Foi uma visão para cima, uma visão para o alto, uma visão para o céu. Os céus se abriram. Jesus estava em pé. Meus queridos, eu entendo que ele foi anestesiado. Aquela visão foi uma anestesia para as suas dores. Eu acho que ele perdeu a capacidade de sentir as pedradas que o seu corpo recebia, esmagando os seus ossos e dilacerando as suas carnes. A gente precisa ter uma visão para o alto, diante desses gemidos, diante dessa dor, desses sofrimentos, diante dessas angústias. Paulo, mencionar Paulo, que não apenas teve um olhar para cima, mas ele foi jogado para cima. E ele disse: eu fui até o terceiro céu. Eu vi coisas que vocês não podem ver da condição presente. Eu estive lá. Eu vi. Eu vou te dizer mais. Não gostaria de ter voltado. Eu preferia continuar lá. Porque é incomparavelmente melhor do que qualquer experiência aqui na Terra. Por mais agradável, por mais emocionante, por mais arrebatadora que fosse, eu preferia continuar lá. Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não viram e nunca subiu ao coração do homem. No meio do sofrimento, no meio das angústias, nós precisamos ter um olhar que nos joga para cima. Porque esta visão para o alto ameniza as nossas dores aqui embaixo. Meus queridos, Paulo afirma que o sofrimento é uma verdade, é um fato. Porque para mim tenho por certo, eu tenho como certeza que os sofrimentos do tempo presente. Segunda verdade que a gente encontra nesse texto, isso aqui fala no versículo 18, no primeiro versículo que nós lemos aí, ele disse: povo de Deus, igreja do Senhor, Assembleia dos Santos, Assembleia dos Salvos, sofrimento é uma verdade substantiva. E assim mesmo, ele coloca assim: os sofrimentos presentes, na vida presente, é no plural, é desse jeito mesmo. Você mal termina um gemido, já começa outro. Parece que os nossos gemidos têm uma pausa muito curta entre um e outro. Quando tudo parece bem, parece que o céu se fecha entre nós, lá vem gemido de novo, lá vem problema, lá vem dificuldades novamente. E às vezes, queridos, os nossos gemidos nem de longe lembram os gemidos, por exemplo, de Jó. Dores emocionais, de perder tudo, perder riqueza, perder dinheiro, perder bem, perder vida boa, vida tranquila, perder família, e depois uma dor física por perder os bens, depois perder os amigos, perder os relacionamentos e ser isolado de todos e ser isolado de tudo. O problema é que quando você analisa a experiência de Jó, segundo os estudiosos, 3 meses durou tudo isso. 3 meses. Mas dependendo da dor, querido, uma noite com dor de cabeça severa, eu nunca tive isso.
Mas quem tem uma dor severa de cabeça ao longo de uma noite, e ao longo de uma noite houve o tic-tac de um relógio, essa noite parece uma eternidade. Quem grita com uma dor de dente, ainda que seja 1 ou 2 horas, essas 2 horas parecem uma eternidade. Parece que nunca vai passar. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? O que Paulo está dizendo é que não adianta a gente querer enfeitar as coisas. Enfeitar uma vida falsa, ou uma realidade falsa, uma verdade falsa. Aqui não adianta você descartar a dor, não adianta você minimizar a dor, não adianta você banalizar a dor, o sofrimento. Meus queridos, o sofrimento existe e às vezes ele vem e provoca uma devastação. Sofrimento vem e mexe com a nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa vida, por maior que seja a nossa fé, por maior que seja a nossa intimidade com Deus, você pode passar por um momento de sofrimento que provoca em você uma profunda frustração na vida. Os sofrimentos da vida presente. Quem não sofre? Seja rico, milionário, bilionário, seja pobre, quem não sofre neste mundo? Quem não tem os seus reveses? Meus queridos, tem enfermidades que judiam do nosso corpo, humilham o nosso corpo. Homens de Deus, mulheres de Deus, gente consagrada, não ficam livres dos seus gemidos. Tem problemas que afligem a nossa mente, perturbam a nossa mente, perturbam as nossas emoções. Povo de Deus, por mais santo que seja, tem injustiças sociais. Às vezes somos alvos de injustiças sociais que nos deixam revoltados e questionando a justiça de Deus. E questionamos a nossa fé. Tem lutas que nos afetam profundamente e de repente nos enfraquecem na nossa confiança e na nossa dependência de Deus. Sofrimentos da vida presente são fato. Meus irmãos, Paulo, quem escreve isso é Paulo, o apóstolo Paulo. Você já parou para pensar o quanto esse homem sofreu? Se me permite, vou fazer 3 leituras bem objetivas de texto bíblico para mostrar o tanto que esse homem sofreu. 1 Coríntios diz: até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, não sei onde eu vou dormir. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, como a escória de todos. 1 Coríntios 4, 11 a 13. O sofrimento, a descrição do sofrimento de Paulo, o apóstolo, a nossa referência, o homem indomável, o homem usado por Deus para sistematizar todas as doutrinas da Bíblia nas cartas que ele escreveu. Aí Paulo chega em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 22, ele vai dizer: vocês são hebreus? São? Povo escolhido, a raça eleita, a raça predestinada, eu também sou. Vocês são israelitas? São. A menina dos olhos de Deus? Eu também sou.
Vocês são da descendência de Abraão? Vocês são filhos de Abraão? São? Eu também sou. Vocês são ministros de Cristo? Eu? Muito mais. Agora, preste atenção no que Paulo vai dizer. Eu, em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que todos vocês. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 5 vezes recebi 40 cacetadas. 5 vezes. É para esmagar as carnes e os ossos. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Fui alvo de águas fortes, violentas e impetuosas. Uma noite e um dia passei no abismo. Caiu no buraco. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, cansaço, em vigílias muitas vezes, fome, sede, muitas vezes, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu também não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu também não me abrase? Quem? Você acha que para aí os sofrimentos? Paulo, o apóstolo das igrejas, parou. O homem e a menina dos olhos de Deus. Quem sou eu, querido? Para chegar perto de um Paulo? Você acha que parou os gemidos de Paulo? Antes, como ministros de Deus, 2 Coríntios, agora capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites. Violência física, querido. Violência física. Nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como constritados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Foi Paulo quem passou por tudo isso. Se Paulo tem essa história, queridos, nós somos mais bonitinhos do que Paulo. Nós somos mais bonitinhos do que Paulo. Ele disse, eu sou judeu. Eu sou israelita. Eu sou filho de Abraão. E agora, eu sou apóstolo aos gentios, enviado por Cristo. E é ele que fala os sofrimentos da vida presente. Por que os sofrimentos da vida presente nos fazem sofrer tanto? Nós estamos com o olhar errado?
o nosso olhar é direcionado para o sofrimento, ou de repente a gente já aprendeu a olhar para cima, para o alto, ter uma perspectiva celestial dos nossos sofrimentos. E aí Paulo diz o seguinte, queridos, não estamos gemendo sozinhos, não. Neste mundo, nós não estamos gemendo sozinhos. Do texto lido, no versículo 22, ele está dizendo, porque toda a criação, a um só tempo, simultaneamente, geme. Só que tem uma palavrinha aqui que ele não coloca antes para nós. Quando fala que nós gememos, nós gememos. Mas quando fala sobre o gemido da natureza, diz toda a natureza geme e suporta a angústia. Quem é mais forte? A natureza criada por Deus ou o povo de Deus que tem o Espírito Santo, que foi o agente da criação, nos torna mais fortes do que a natureza? Porque no versículo que nós lemos aqui, versículo 22, a um só tempo, toda a criação geme e suporta as angústias. A natureza geme e suporta. A natureza de forte, a criação é diferente de nós. Enchentes, desertos que aumentam a cada dia, terremotos, maremotos. A natureza está convulsionada. A natureza está convulsionada. Quase não saiu, né? Quase não saiu. Queridos, apesar da perturbação, conturbação da natureza, Paulo diz que ela geme aguardando a sua restauração, a sua redenção. A natureza geme. E o gemido da natureza, queridos, é muito alto. Isaías no capítulo 33, versículo 9, olha o que o profeta Jeremias fala sobre o gemido da natureza, da criação. Olha como ele coloca. 33, 9. A terra geme e se desfalece. O Líbano sofre sem vergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora você quer ver a natureza gemer? É só ler o capítulo 1 do profeta Joel. Tá? Aqueles gafanhotos vieram, comeram tudo, destruíram a natureza, tiraram da natureza a própria vida. Tudo é devastação. Devastação. A figueira chora. Ele personifica, queridos, ele personifica a natureza para mostrar o gemido dela no capítulo 1 do livro de Joel. Nós não estamos sozinhos nesses gemidos, não estamos sozinhos. Mas uma outra verdade aqui, queridos, é que a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento. Porque Paulo vai usar uma expressão, nesse texto que nós lemos, meus queridos, que é o diferencial para o povo de Deus. É o diferencial quando Paulo chega e diz assim, vocês são hebreus, eu também sou hebreu. Vocês são israelitas, eu também sou israelitas. Vocês são filhos de Abraão, eu também sou filho de Abraão. A diferença é que Paulo tinha um olhar diferente de todos os outros para toda essa história de dor e de angústia que ele viveu. Tem 3 relatos diferentes que nós lemos aqui nesta noite. Quando ele escreve no versículo 18 e 19. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu tenho. Ele diz aqui, porque para mim, por certo,
Os sofrimentos da vida presente não podem ser comparados com a glória que há de vir. Está vendo? Porque a gente precisa olhar para o céu. A gente tem que levantar a cabeça e olhar para cima. Porque se a gente baixar a nossa cabeça, você só vai enxergar a sua dor, a sua angústia. Talvez a gente nem enxergue a dor do próximo, né? Não ouve o gemido do próximo. Mas a nossa dor e o nosso gemido a gente ouve. A gente tem consciência. Mas, queridos, olha a expressão de Paulo. Ele coloca na mão, vamos dizer aqui, na mão esquerda, ele coloca os seus gemidos. E na mão direita, o peso da glória que a gente espera, em razão, às vezes, desses gemidos. Porque toda a história de sofrimento de Paulo foi em razão do seu apostolado, da sua missão de pastor, de homem de Deus, de servo de Deus. E aí ele diz o seguinte: quando eu coloco sofrimentos aqui, e eu coloco o peso da glória que nos aguarda na eternidade, que os nossos irmãos que já partiram em Cristo já sabem qual é o peso dessa glória. Meus queridos, o peso da glória nos esmaga e o sofrimento desaparece. É como aquela mexinha de algodão que você sopra e de repente ela se perde lá em cima. Tão leve que ela é. Peso dos nossos sofrimentos hoje, comparado com o peso da glória que nos espera, que nos aguarda, você não pode colocar um. Esse aqui é aquela mechazinha de algodão, vai embora, você não alcança mais. Mas o peso da glória nos esmaga. Peso da glória de Deus. Que peso é esse, queridos? Que peso é esse? A gente precisa aprender a olhar para cima para ter uma perspectiva diferente desses sofrimentos. Na década de 86, eu estava no Paraná. 86. Estava em Cianorte. Olha, queridos, a gente ia dormir com o pescoço doendo de tanto olhar para o céu. A gente ia dormir, deitar com o pescoço doendo de tanto olhar para cima. Porque anunciavam um tal de bendito Halley que podia ser visto, um cometa Halley que podia ser visto a olho nu. E eu ficava lá. E dizia, olha naquela direção, tem uma estrela lá, olha lá. E eu ficava assim, lá. Apaga essas luzes do seminário, lá do pátio, apaga tudo para não atrapalhar a visão. E a gente ficava lá com o pescoço para cima, não estou vendo nada, não via nada. Aí um disse assim, eu estou vendo o Halley. Cadê esse Halley? Ele está parecendo um guarda-chuva. Vai dormir, meu filho, vai dormir. Ele está delirando. De tanto olhar para o céu, procurando aquele Halley que podia ser visto a olho nu. Cadê o Halley? Mas pelo menos a gente olhou para o céu, né? Viu muita estrela, mas o Halley ninguém viu. Cometa Halley. Já me disseram aí que não vai ver mais porque ele explodiu, o núcleo dele explodiu, né? Parece que foi isso. Então, quem não viu, não vê mais. Se a formação é verdadeira. Meus irmãos, a gente precisa aprender a olhar para cima. Olha para o céu. Além das galáxias, tem trilhões de galáxias. Que o seu olhar vá além, muito além desses trilhões de galáxias, porque você precisa ver o lugar onde Deus está, onde tem um trono, Deus está lá. E quando você tiver essa visão que Isaías viu, essa visão de Deus, visão dos céus que Estevão viu, visão de Deus como Moisés viu no Monte Sinai, você não vai minimizar seus sofrimentos. Você não vai desprezar seus sofrimentos. Mas eles não vão doer tanto como dói quando a gente tira os olhos de Jesus. Paulo venceu. Era para qualquer mortal
chegar para Jesus, dizer assim: Jesus, o Senhor me salvou, obrigado pelo ministério, mas passa para outro cajado. Senhor, por fora. É muito gemido, queridos. 5 vezes. 40 pauladas nas costas. 5 vezes. Só dava 39. Só podia contar até 39, porque podia errar a contagem e passar de 40. E a lei proibia, acima de 40. Com 5 eu já morria, querido. Com 5 eu já morria. Por que nós reclamamos tanto dos nossos gemidos? Porque nós negamos gemer. Se Paulo diz, os sofrimentos presentes. É verdade. É um fato. E não é porque você é um homem de Deus, não é porque você é uma mulher de Deus, de oração, de vigília, de jejum, de leitura da Bíblia, que você não vai gemer. Nós gememos. Nós gememos. E tem gemidos, queridos, da mulher que o esposo não ouve. E tem gemidos do esposo que a mulher nem imagina. Tem gemidos na igreja, no meio do povo de Deus, que o pastor nem de longe sonha. Tem, tem. Acho que a maioria dos nossos gemidos, a gente geme, parece que sozinhos. A gente geme. Às vezes você geme no meio da madrugada, está todo mundo dormindo, você dobra os seus joelhos, mas você sabe, Deus sabe, que a sua alma está gemendo. Deus conhece, Deus tem consciência, Deus sabe de tudo. Tem um pastor bem conhecido, pastor puritano, ele viveu lá no século XVIII, né? 1850, estava pregando, chamado Charles Spurgeon. Ele é tido como o príncipe dos pregadores. Tudo que você achar de Charles Spurgeon pode abraçar, é uma pérola preciosa. Charles Spurgeon. Tudo que você vê, você pode abraçar. Ele foi tido como o príncipe dos púlpitos. Sabe o que foi que Charles Spurgeon uma vez disse sobre sofrimento, sobre gemidos? Ele disse que os nossos gemidos são como o brilho das estrelas. Não se percebe na luz intensa do dia, mas se vê com muita clareza nas noites escuras das nossas tribulações. Os nossos gemidos são como o brilho das estrelas, que não se vê na luz intensa do dia, mas fica bem clara na noite escura das nossas angústias, das nossas tribulações. Charles Spurgeon, o príncipe dos púlpitos. Muito bem, queridos, e para terminar nossa palavra dessa noite, para terminar nossa mensagem, não é só nós e a natureza que está gemendo. O gemido mais doloroso, o gemido mais angustiante, sobrou para ele, o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que também, o Espírito Santo geme por nós. E o gemido dele é um gemido que ninguém consegue expressar. O gemido do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo geme, queridos? Porque quando o Espírito Santo olha aqui, ele está vendo a noiva de Jesus. Quando o Espírito Santo olha para você, ele está vendo você como uma menina dos olhos de Deus.
Ele é o penhor, a segurança, a certeza da nossa redenção. E Ele sabe que não pode perder você. No meio dos seus gemidos, o Espírito Santo tem que gemer mais ainda. Nós tínhamos um pastor, minha esposa conheceu muito, lá no Paraná, esqueci o nome dele agora, aquele que falou se eu já tinha chamado você de meu bem. De meu bem. Aí um dia tinha um cidadão lá, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Aí minha esposa saiu para ver, quem está chamando meu bem? Era o carroceiro chamando a égua dele. Aí minha esposa esqueceu, veio e já sumiu o nome dele. Mas ele pensa no motorista ruim na vida. Pensa no motorista horroroso, horroroso, horroroso. Quando eu tirava o carro da garagem, eu disse, ai, Jesus da glória, me tirou o carro da garagem. Pensa no motorista barbeiro. É uma angústia. Você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Sabe, queridos, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, a missão dele é nos fortalecer, não deixar você fraco. E às vezes fica fraco. A missão do Espírito Santo é deixar você confortado. Ele é o confortador e o consolador. Ele não quer ver você desconfortado. Os gemidos nossos incomodam o Espírito Santo. A missão dele é nos orientar, nos iluminar, segurar, te colocar em pé, não te deixar curvado. A missão dele é te enfeitar, não deixar você uma pessoa feia aos olhos de Deus. Deixar você uma pessoa que Deus olha para você e se alegra. Por isso ele tem que gemer, é muito trabalho, queridos. E tem uns crentes aí que dá trabalho para o Espírito Santo. Meu Deus! Haja Espírito Santo para te segurar. Haja Espírito Santo para te ensinar. Haja Espírito Santo para te fortalecer. Nesses gemidos, os nossos gemidos, os gemidos da natureza, quem mais geme é o Espírito Santo. Tá bom para você? Quem mais geme é o Espírito Santo. Porque ele tem que pegar essa igreja lá no dia e dizer, Jesus, ufa, ufa. Podemos aqui de Alexandre, né? Pastor Alexandre. Ufa, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui está o teu Israel verdadeiro. Aqui está o israelita verdadeiro. Aqui estão os verdadeiros filhos de Abraão. É a tua noiva, Senhor. Tua noiva. Mas, queridos, o Espírito Santo geme por nós, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem nem como expressar o gemido do Espírito Santo. Seja cuidadoso com o Espírito Santo. Seja zeloso com o Espírito Santo na sua vida. Seja zeloso. O papel do Espírito Santo, queridos, ele sabe das nossas limitações. O Espírito Santo sabe das nossas dificuldades. Por isso, queridos, ele tem essa missão na nossa vida. E sabe, queridos, sendo repetitivo aqui, o Espírito Santo sabe que a gente precisa ter uma perspectiva dos céus da nossa vida, para a gente não perder de vista o peso da glória reservada para nós na eternidade. O Espírito Santo precisa lembrar, oi, tem céu, tem eternidade, tem uma glória que você não imagina o peso dessa glória. Segura seus gemidos, segura sua dor, segura sua angústia, segura. Já acaba. Já acaba. Jó, foram 3 meses, parecia uma eternidade, mas passou e veio a recompensa. 10 vezes mais, Deus deu tudo para ele. Uma coisa, queridos, é sofrer. Outra coisa é saber que tem alguém ouvindo o nosso gemido. Olha o que diz Êxodo 24. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, quando Deus ouviu os gemidos do povo lá no Egito. O que é que Paulo está dizendo para nós, queridos? Eu sei que você já gemeu, né, em alguns momentos. E não acabou, não. Tem mais pela frente. É a vida presente. Se escreve assim. Mas debaixo dele, olha, cantou aquele primeiro hino. O choro dura uma noite, a alegria vem para amanhã, o mar. Hã? O teu amor não falha. Nada vai, mas tem aquela parte lá que fala assim, vocês cantaram. O choro, as lágrimas. Hã? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Passa, o choro passa, o choro passa, o choro acaba. Aí diz assim, e o mar? E o mar? Quem está cantando baixinho aí? Se o mar enfurecer, eu não tenho que temer. Hã? Eu sei que tu me amas, teu amor não falha. Hã? Gente, vocês cantaram a mensagem. Vocês cantaram a mensagem. Quer ver a terceira música que vocês cantaram? Vocês pregaram a mensagem toda aqui. No ministério de... Eu não falei nada para eles do tema que ia pregar dessa noite. Mas cantaram a mensagem. Eu estava prestando atenção na liturgia, só que tem que ter a letra na mão para relembrar, né? Bom, queridos, vou encerrar agora. Caminhando para o finalmente do finalmente. Sabe, o Espírito Santo, ele geme porque ele intercede por nós. Você sabe o poder da intercessão? Você sabe o poder que tem intercessão? O valor que são os intercessores? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas pulou um homem na frente. Eu vou interceder por Sodoma e Gomorra. Jó ia esturricar Ló, né? Ló com toda a família esturricar. A Bíblia, em João 17, Jesus intercede por nós. Jesus intercedeu por Pedro. Pedro, nessa noite você nem imagina o que aconteceu. Pedro, você não viu, mas meus olhos viram. Satanás pediu você 5 minutos. Satanás te pediu só um minutinho para te cirandar. Eu disse para o Pai, não, ele não aguenta. Ele não aguenta. Poder da intercessão, queridos. Poder da intercessão. Na cruz, Jesus intercedeu pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Não sei o alcance dessa oração para quem zombava, cuspia, fazia toda aquela maldade. Meus queridos, hoje o Espírito Santo está intercedendo por mim, está intercedendo por você, pelas nossas fragilidades, porque o Espírito Santo sabe o peso da glória que aguarda você. E você não pode perder o peso da glória. Amém, queridos? Amém. Tem alguém aí com um gemido hoje? Tem? Tem um gemido desse coração. Às vezes a gente chega aqui sorrindo, né, com o rosto alegre. Sorriso 15 para as 3, tudo bem. Não é verdade? Às vezes a gente está sorrindo, mas a alma está sangrando. Eu quero orar com você. Vamos orar juntos? Fique em pé nesse momento. Eu queria que você começasse a orar. Que você começasse a orar. Quantas vezes você já gemeu? Você nem sabe. Você nem imagina. Comece a orar. Fala com Deus.
Você que está em casa nos ouvindo, você que está em casa nos assistindo. Está difícil. A luta está grande, as angústias são muitas. Ore, estamos aqui para orar com você e por você. Estamos aqui para te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para cima, olha para o alto. Além das estrelas, além das galáxias. Olha o peso da glória que te aguarda. Vale a pena. Fica firme. Deus te ama. Seu amor não falha. Seu amor não falha. E o Espírito Santo está aqui para te envolver, para te fortalecer, para mudar situações. O Espírito Santo muda situações. O Espírito Santo muda situações. Somos Israel verdadeiro. Somos o povo de Deus. Somos filhos de Abraão. Mas os sofrimentos da vida presente não podem ofuscar a glória de Deus na nossa vida. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar com o Senhor. Aleluias. Coloque os seus gemidos no altar de Deus. Glorifique o nome do Senhor. Você não geme sozinho. Todos nós gememos. Todos nós gememos. O que importa é o peso da glória que nos aguarda. O peso da glória. Aleluia. Não abaixe sua cabeça quando estiver gemendo. Olha para cima. Olha para o alto. Há um peso da glória. Olha o intercessor que você tem. O Espírito Santo intercede por você. A Bíblia diz em Romanos que Jesus está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha o peso da intercessão. Meus queridos, se eu orar por você, se eu interceder por você, você acredita nessa oração? Se eu interceder por você, você acredita nessa oração, nessa intercessão? O Espírito Santo está intercedendo por você. Jesus está intercedendo por você. Aleluia. Ei, olha o poder que essa intercessão tem sobre a sua vida. O dia que você gemer, lembra disso. Lembra dessa mensagem. Lembre dessa palavra. Se você está gemendo agora, essa mensagem foi por causa dos seus gemidos. Por causa dos seus gemidos. Louvado seja o teu santo nome. Te louvamos, Pai. Te louvamos, porque nós gememos neste mundo, mas nós não gememos sozinhos. Meu Deus, o teu Espírito Santo está colado conosco, porque ele está dentro de nós e ele participa dos nossos gemidos, gemendo também. Pai, que o teu Espírito Santo esteja fortalecendo o teu povo, renovando o teu povo, trazendo um pouco para aqui esta glória que nos espera. Que os nossos irmãos sejam visitados, que os nossos irmãos sejam renovados, que os nossos irmãos sejam fortalecidos, que os nossos irmãos sejam abençoados. Louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, Pai, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece. Bendito seja o teu nome, Pai. Seja no corpo, seja na alma. Pouco importa se gememos, quando temos o peso de uma glória nos aguardando. Louvado seja o teu nome. Obrigado por esta noite. Obrigado por esses momentos. Obrigado por estarmos na tua presença. Obrigado pela pouco de glória que temos do Senhor nas nossas vidas. E vamos levar esse peso de glória para as nossas casas. Vamos levar para a semana o peso desta glória. Para onde formos, queremos levar o peso desta glória. Em nome de Jesus. E o povo de Deus diga: Deus abençoe. Podeis sentar, querido.